Cada pessoa lida com o luto de maneira única. Mas a história baseada na vida real do Sr. José Carlos desafia tudo o que você imagina sobre superação. Aos 70 anos, este professor aposentado enfrentou uma perda que o levou a extremos inimagináveis. Advertência: este relato contém situações perturbadoras. Não é adequada para todos os ouvintes. Seu José Carlos, por favor, comece quando estiver pronto. Oh, meu bem, que bom que você está aqui. Deixa eu me apresentar. Sou José Carlos, 73 anos, professor de História aposentado. Por quase 4 décadas, dediquei minha vida a ensinar sobre o passado, vendo os olhos dos alunos brilharem ao falar da Revolução Francesa ou das grandes navegações. Era como se pudesse tocar a história com as pontas dos dedos e compartilhar essa magia com eles. Me formei em 1975, numa época turbulenta para o país. Talvez por isso, ensinar história era mais que profissão, era missão. Comecei em um colégio estadual, onde conheci Margarida, meu grande amor. Ela era enfermeira no posto de saúde ao lado. Nos encontramos durante uma campanha de vacinação em 1976. E bem, o resto é história, como costumo dizer. Casamos em 1978 e tivemos 3 filhos. Carlos, o mais velho, nasceu em 1980. Desde pequeno, adorava montar e desmontar coisas. Virou engenheiro, hoje supervisiona construções de grandes edifícios na capital. Vive com a cabeça nas nuvens, literalmente. Nossa filha do meio nasceu em 1983. Ah, essa nos deu trabalho. Rebelde desde cedo, sempre desafiando regras. Lembro-me bem de quando ela, aos 12 anos, decidiu pintar o cabelo de vermelho sem nossa permissão. Queria ser igual à cantora Cyndi Lauper, imagine só. Foi um susto e tanto. Na adolescência, nos pegou de surpresa. Engravidou aos 16. Foi um choque para todos nós, especialmente considerando nossa criação mais tradicional. O namorado, um moleque irresponsável, engravidou ela e sumiu no mundo. Mas nossa menina enfrentou a situação com uma maturidade que não esperávamos. Decidiu ter o bebê e se tornar mãe solteira, com nosso apoio. Deixava a Eduarda na creche e ia trabalhar. Não foi fácil, mas ela conseguiu terminar o ensino médio. Quando eu e a Margarida chegávamos do trabalho, ficávamos com a netinha para ela poder estudar à noite. Não chegou a se formar na faculdade, mas aos 20 anos se apaixonou novamente. Casou-se e se mudou para outro estado. A mudança foi difícil para nós, mas ela estava determinada a seguir seu próprio caminho. Lá, ela abriu um brechó. Aos poucos, ela e o marido Leandro foram investindo e agora tem uma grande e conhecida marca de roupas modernas. Hoje, com 41 anos, tem 3 filhos. Quem diria que nossa ovelha negra se tornaria uma empresária de sucesso? O caçula, Rodrigo, nasceu em 1986 e nos surpreendeu de outra forma. Sempre foi o mais criativo. Quando criança, ao invés de brincar de carrinho, ficava na cozinha inventando receitas, a Margarida era a que mais incentivava ele. Virou chefe e, aos 38 anos, tem seu próprio restaurante premiado. A vida seguia seu curso. Eu lecionava, Margarida cuidava dos pacientes e víamos nossos filhos seguirem seus caminhos. Em 2019, me aposentei após 39 anos de educação. Margarida e eu tínhamos tantos planos. Queríamos viajar, conhecer os lugares que eu só tinha visto nos livros de história. Mas então, 2020 chegou com aquela terrível pandemia. Margarida, com seu coração enorme, se recusou inicialmente a deixar o trabalho. José, ela dizia, não posso abandonar meus pacientes agora. Eles precisam de mim mais do que nunca. E lá ia ela, todos os dias, para a linha de frente. No início, Margarida trabalhou bravamente, mas conforme a situação se agravava, o hospital começou a afastar os funcionários mais velhos para protegê-los. Infelizmente, para Margarida, a decisão veio tarde demais. No dia em que foi afastada, ela já carregava o vírus maldito.
Os dias que se seguiram foram os mais difíceis de nossas vidas. Margarida lutou com todas as forças, mas em 12 de agosto de 2020, meu amor partiu. 42 anos de casamento, uma vida inteira de companheirismo, terminaram assim, de repente. Nossa casa, antes tão cheia de vida, de repente ficou grande demais, silenciosa demais. Os filhos tentaram ajudar como podiam, ligavam todos os dias no começo, mas aos poucos, bem, a vida deles continuava, não é? Tinham suas carreiras, suas famílias para cuidar. Eu me vi sozinho, pela primeira vez em décadas. O silêncio era ensurdecedor. As únicas companhias eram minhas memórias e Benzinho, o gato de estimação de Margarida. Ela o havia resgatado da rua ainda filhote, alguns anos antes, e agora ele parecia tão perdido quanto eu. Todas as manhãs eu acordava e, por um breve momento, esquecia que Margarida não estava mais ali. Então a realidade me atingia e eu tinha que encontrar forças para enfrentar mais um dia. Benzinho, com seu olhar compreensivo, parecia entender minha dor. Ele se tornou meu companheiro constante, dormindo ao meu lado na cama, ali mesmo onde minha esposa dormia, me seguindo pela casa como uma pequena sombra peluda. Os dias se arrastavam. Depois de 2 anos desde que Margarida se foi, 2 longos anos que pareceram uma eternidade. Eu achava que o tempo seria um bálsamo, que a dor e a solidão diminuiriam com os dias, mas estava enganado. A ausência dela só ficava mais evidente a cada amanhecer. Os filhos, bem, como já disse, eles têm suas vidas. Carlos e Rodrigo só aparecem no Natal e no Dia dos Pais. Chegam com seus presentes caros, abraços rápidos e conversas superficiais. Ficam por algumas horas e logo estão de partida, alegando compromissos inadiáveis. Kátia, minha filha do meio, é a única que liga com mais frequência, mas até essas ligações são apressadas. Oi, pai, tudo bem? As crianças estão me chamando, preciso ir. Te ligo depois, tá? E assim vão-se dias até a próxima chamada rápida. Ah, mas o pior aconteceu. O Benzinho, com seus 16 anos, também me deixou. Aquele bichano era mais que um simples animal de estimação. Era o último elo vivo que eu tinha com minha Margarida. Cada vez que ele se aninhava no meu colo, eu sentia como se um pedacinho dela ainda estivesse ali comigo. Eu conversava tanto com ele, sempre incluindo a Margarida, quem visse, acharia loucura. Mas a vida tem dessas coisas, não é? Justo quando achamos que não pode piorar, ela nos prova o contrário. Naquelas semanas finais, notei que Benzinho estava mais quieto, comendo menos. No início, pensei que fosse apenas a idade. Afinal, ele já estava com 16 anos, uma verdadeira velhice para um gato. Levei ele ao veterinário, que confirmou minhas suspeitas. Benzinho estava muito debilitado, seus rins não funcionavam mais direito. Fiz de tudo para cuidar dele. Comprei rações especiais, dei os remédios nos horários certos, passei noites em claro velando seu sono. Mas foi em vão. Numa manhã de quarta-feira, acordei e encontrei Benzinho deitado em sua caminha, imóvel, e começando a ficar duro. Ele tinha partido durante a noite, silenciosamente, como viveu. Naquele momento, senti como se meu mundo desabasse pela segunda vez. Era como perder Margarida novamente. Benzinho, minha última conexão com aquela vida que tivemos juntos. Com ele, partia também o último resquício de esperança que eu ainda nutria. Passei dias em um estado de torpor. Não atendia ao telefone, mal comia. A casa, que já era silenciosa, agora parecia um mausoléu. Não havia mais o tilintar da coleira de Benzinho, nem o barulho suave de suas patinhas pelo chão. O silêncio era ensurdecedor. Foi Kátia quem primeiro notou que algo estava errado. Depois de dias tentando me ligar sem sucesso, ela apareceu na porta de casa, preocupada. Me encontrou sentado na poltrona da sala, olhando para o nada. Demorei para reconhecê-la, como se estivesse emergindo de um sonho profundo. Pai, ela disse, com lágrimas nos olhos, não podemos te perder também. Suas palavras me atingiram como um tapa. Percebi então o quão fundo eu tinha afundado em minha tristeza.
Dias sem banho, fraco de doer os ossos, Kátia ficou comigo por alguns dias, arrumando a casa, me fazendo comer, me forçando a sair para pequenas caminhadas no bairro. Aos poucos, fui voltando à vida, mesmo que cada passo parecesse um esforço hercúleo. Foi numa dessas caminhadas que o vi pela primeira vez. Um gato magricela, laranja, com olhos grandes e famintos. Estava ali, na calçada, me olhando. No início tentei ignorá-lo. Não queria me apegar a outro animal, não depois de perder o benzinho. Mas algo naquele olhar mexeu comigo. Comecei a alimentá-lo, dizendo a mim mesmo que era só por compaixão. Mas logo, sem perceber, eu o levei para casa. É só temporário, menti para mim mesmo. Não demorou muito para que outros gatos de rua começassem a aparecer. Primeiro um, depois 2. E de repente, eu estava cuidando de 5, 10 gatos. Minha rotina virou um caos. Acordava cedo para alimentá-los. Passava horas limpando a casa, mas nunca parecia ser suficiente. O cheiro de gato impregnava tudo. Não importava quanto eu limpasse. Os móveis estavam destruídos, as cortinas em frangalhos. Minha aposentadoria, que já era apertada, agora mal dava para cobrir a comida e as despesas veterinárias. Os vizinhos começaram a reclamar. O cheiro incomodava. O barulho dos gatos miando à noite perturbava o sono de todos. Recebi advertências dos vizinhos, mas ignorei. Afinal, o que eles entendiam sobre o que eu estava passando? Meus filhos ficaram horrorizados quando viram o estado da casa. Carlos, sempre prático, sugeriu que eu doasse alguns gatos. Pai, isso não é saudável. O senhor não pode cuidar de tantos animais sozinho, ele disse. Mas eu não quis ouvir. Rodrigo, meu chefe, se recusou a entrar na cozinha. Como o senhor vive assim, pai? Tem pelo e sujeira por toda parte. Assim o senhor vai adoecer. Até Kátia, que inicialmente tinha apoiado minha decisão de ter um gato, agora parecia preocupada. Pai, acho que o senhor está substituindo as pessoas por gatos. Isso não é bom. Mas eu não queria ouvir. Os gatos eram minha única companhia, meu único conforto. Não importava que minha saúde estivesse piorando, que eu mal conseguisse dormir ou comer direito. Não importava que eu estivesse gastando todo o meu dinheiro com eles. As contas começaram a se acumular. Tive que escolher entre pagar as despesas dos gatos ou comprar meus próprios remédios. Escolhi os gatos, é claro. Minha pressão subiu, mas eu continuava focado apenas neles. Comecei a evitar sair de casa. E se algum gato precisasse de mim, enquanto eu estivesse fora? E se algum deles fugisse? A ideia de perder mais um ser que eu amava era insuportável. Eu só ia no mercado e aviário onde comprava as coisas para eles. Essas saídas rápidas eram verdadeiras missões para mim. Calculava o tempo exato para ir e voltar, sempre com o coração na mão. No mercado enchia o carrinho de enlatados e pacotes de ração. Os caixas já me conheciam e às vezes perguntavam se eu tinha um abrigo de animais. Eu só sorria, sem graça, e mudava de assunto. No aviário comprava sacos e mais sacos de areia para as caixinhas sanitárias. O dono do lugar até me dava desconto, de tanta coisa que eu levava. Volta e meia, encontrava algum conhecido na rua. Eles sempre perguntavam por que eu não aparecia mais nos eventos do bairro ou na igreja. Eu mentia, inventava desculpas, dizia que andava ocupado com projetos em casa. A verdade é que eu mal conseguia ficar longe dos gatos por mais de 1 hora sem entrar em pânico. Meu mundo foi ficando cada vez menor, restrito às paredes da minha casa e aos meus gatos. Parei de atender às ligações dos meus filhos. Afinal, eles não entendiam. Um dia, recebi uma notificação da prefeitura. Vizinhos tinham feito uma denúncia formal. Eu tinha 30 dias para regularizar a situação ou enfrentaria consequências legais. Mas como eu poderia me desfazer dos meus gatos? Eles eram tudo o que eu tinha. Olhei em volta da minha casa. Meu Deus, que bagunça! Esta casa já foi tão bonita, sabe? Agora estava tudo arranhado, cheio de pelo. O cheiro era forte, mas já nem sentia mais direito. Tinha tanto gato ali que nem sabia contar.
Aí me bateu. Tava afundando. Fazia tempo que tinha perdido o controle, mas só naquele momento percebi. Queria pedir ajuda, mas não conseguia. Tinha medo de ficar sem nada. Nem sabia mais o nome de todos os gatos, mas lembrava da Celeste e da Branquinha. Coitadas, cada uma tinha tido mais de 4 filhotes. Olhei para esses gatinhos e pensei, e agora? Daqui a pouco iam crescer. O que eu ia fazer com mais gato? O telefone não parava de tocar, devia ser mais gente reclamando, nem atendia. Também não abria a porta. Minha vida tinha virado só aquela casa e aqueles gatos. Sentei no chão e chorei. Chorei pela Margarida, pelo Benzinho, por mim, pela vida que eu tinha e agora não mais. Os gatos ficavam subindo em mim, miando, querendo comida. Sabia que precisava de ajuda, mas como ia pedir? Como ia contar para alguém que tinha deixado minha vida virar aquilo, que tinha decepcionado a memória da Margarida? Foi quando algo horrível aconteceu. Olha, vou te ser bem sincero, se você é sensível a certos relatos, te aconselho a sair deste vídeo, porque o que vou te contar agora, infelizmente, é algo realmente impactante, que certamente vai te abalar. Eu acabei tropeçando no gato. Não havia espaço para mim circular livremente. Eles estavam brigando e eu fui apartar. Num movimento desajeitado, perdi o equilíbrio e caí, batendo com força no chão de madeira gasta. Meu joelho recebeu a pancada contra uma quina da mesa de centro e uma dor do cão percorreu minha perna. Os gatos, assustados com o baque, dispararam em todas as direções, derrubando objetos e aumentando o caos no ambiente já claustrofóbico. Gemendo de dor, consegui me arrastar até o sofá puído, coberto de pelos de gato. O cheiro de urina felina ardia o nariz, era insuportável, mas eu já estava tão habituado que mal percebia. Alcancei o frasco de analgésicos na mesinha ao lado, engolindo 2 comprimidos a seco. A dor no joelho pulsava, e eu podia sentir um inchaço se formando rapidamente. Exausto e derrotado, adormeci ali mesmo no sofá, embalado pelo miado incessante dos gatos famintos. Quando acordei na manhã seguinte, a luz do sol filtrava-se pelas cortinas empoeiradas, revelando o estado deplorável da sala. Tentei me levantar, mas uma dor excruciante me paralisou. Meu joelho estava do tamanho de uma bola de futebol, roxo e quente ao toque. Passei o dia inteiro imóvel, observando impotente os gatos circularem ao meu redor, alguns lambendo minhas mãos em busca de afeto ou comida. A noite caiu, e eu permanecia preso naquele sofá imundo, incapaz de alcançar o telefone na cozinha para pedir ajuda. Os dias se arrastaram numa névoa de dor e delírio. Perdi a noção do tempo, alternando entre momentos de consciência agonizante e períodos de sono inquieto. Os gatos, famintos e desesperados, começaram a miar mais alto, alguns arranhando minhas pernas em súplica. Eu queria gritar por socorro, mas minha voz saía apenas como um sussurro rouco. No que parecia ser o 3º dia, senti algo áspero e quente em minha mão. Com horror, percebi que era a língua de um dos gatos, lambendo meus dedos com intensidade crescente. Tentei afastá-lo, mas estava fraco demais. O desespero me consumiu quando senti dentes afiados perfurando minha pele. A partir daí, minhas lembranças são fragmentadas. Flashes de dor, miados frenéticos, e a sensação de estar sendo devorado vivo. Minha mente, em autodefesa, mergulhou na inconsciência. Quando finalmente abri os olhos, encontrei-me em um ambiente totalmente diferente. Paredes brancas, o cheiro asséptico de hospital e o som ritmado de máquinas preenchiam meus sentidos. Virei a cabeça com dificuldade e vi meu filho Carlos sentado ao lado da cama, os olhos vermelhos de tanto chorar. "Pai", ele disse, a voz embargada, "graças a Deus o senhor acordou." Tentei falar, mas minha garganta estava seca demais. Carlos me ofereceu água com um canudo e depois de alguns goles consegui murmurar: "O que aconteceu, filho?" Foi então que Carlos, entre soluços, me contou a terrível verdade. "Os médicos acham que o senhor ficou uns 3 dias em casa. Quando arrombamos a porta, ele hesitou.
as lágrimas correndo livremente. Pai, os gatos estavam comendo o Senhor vivo. Horrorizado, olhei para minhas mãos, completamente enfaixadas. Carlos continuou, sua voz tremendo. Suas mãos, barriga e pernas estão cheias de mordidas. Eles arrancaram partes do Senhor. Jesus abençoado, fiquei horrorizado. Jamais imaginei que chegaria a esse ponto. Me mexi um pouco na cama e senti dores por todo o corpo, cada movimento lembrando-me do pesadelo que havia vivido. Carlos explicou que meus 3 filhos e netos estavam se revezando para cuidar de mim. Seu caso passou até na televisão, pai, ele disse parecendo constrangido. O professor de história devorado pelos próprios gatos. A vergonha me consumiu. Eu, que sempre fui respeitado na comunidade, agora era objeto de sensacionalismo e pena. Fechei os olhos, desejando que tudo não passasse de um pesadelo. Nos dias que se seguiram, fui aos poucos recuperando minha força e lucidez. Os médicos me explicaram a extensão dos danos, várias lacerações profundas nas mãos e braços, ferimentos na barriga e pernas, além de desidratação severa e desnutrição. A recuperação seria longa e dolorosa. Meus filhos, superando o choque inicial, se uniram para me ajudar. Eles limparam a casa, encontraram lares para os gatos sobreviventes e começaram a planejar meu retorno. Mas eu sabia que nunca mais poderia voltar àquela casa. As memórias eram dolorosas demais. Carlos sugeriu que eu me mudasse para uma casa menor, mais fácil de manter, perto do apartamento dele. O senhor não precisa mais morar sozinho, pai, ele insistiu. Podemos cuidar do senhor, ter alguém para ajudar durante o dia. A ideia de deixar minha casa, o último elo com Margarida, me partia o coração. Mas eu sabia que era necessário. Aquela casa tinha se tornado uma prisão, um monumento à minha solidão e deterioração. Enquanto me recuperava no hospital, refleti sobre como havia chegado àquele ponto. Como permiti que meu luto se transformasse em uma obsessão doentia, isolando-me do mundo e perdendo de vista o que realmente importava. A família que Margarida e eu construímos juntos. Os gatos, que inicialmente eram uma fonte de conforto, tornaram-se um símbolo de minha incapacidade de seguir em frente. Eu os via como extensões de Margarida, negligenciando minha própria saúde e bem-estar no processo. E você? Já passou por um luto difícil? Ou conhece alguém que passou? Conte sua experiência nos comentários. Cada pessoa lida com a perda de um jeito diferente, e sua história pode ajudar quem está passando por isso agora. Mais de um mês internado. Quando finalmente recebi alta, foi com um misto de alívio e apreensão que deixei o hospital. Meus filhos haviam preparado uma pequena casa para mim, com um jardim modesto nos fundos. Era acolhedora e, mais importante, livre das memórias sufocantes de minha antiga vida. Nos primeiros dias em meu novo lar, lutei contra a vontade de voltar aos velhos hábitos. Mas com o apoio constante de minha família e sessões regulares com um terapeuta, comecei a redescobrir o prazer nas pequenas coisas. O calor do sol em meu rosto enquanto cuidava do jardim, as risadas dos meus netos e bisnetos quando vinham me visitar, o sabor de uma refeição preparada com carinho. Lentamente, as feridas físicas e emocionais começaram a cicatrizar. Aprendi a honrar a memória de Margarida de maneiras saudáveis, compartilhando histórias sobre ela com meus netos e bisnetos, mantendo seu retrato em um lugar de destaque na sala. A experiência quase fatal com os gatos me ensinou uma lição dolorosa, mas valiosa. O amor, quando distorcido pela dor e pelo luto, pode se tornar destrutivo. Percebi que a verdadeira homenagem a Margarida não era me isolar com lembranças e gatos, mas viver plenamente, amando e sendo amado pela família que construímos juntos. Contudo, após alguns meses na casinha nova, a solidão começou a me assombrar novamente. Cada vez que via cães e gatos na rua, sofria psicologicamente, querendo recolhê-los e abrigá-los em minha casa. Lutava constantemente contra esse impulso, sabendo que, se trouxesse o primeiro animal para dentro,
Não saberia como as coisas seguiriam. O terapeuta Dr. Augusto, que meus filhos pagavam, sugeriu que eu viajasse, que conhecesse os lugares sobre os quais eu lia nos meus livros de história. Não precisava ser fora do país. Havia muito para ver aqui mesmo no Brasil. A ideia me animou instantaneamente. Era algo que eu nunca tinha considerado por conta própria. Infelizmente, quando compartilhei meu entusiasmo com meus filhos, descobri que nenhum deles poderia me acompanhar imediatamente. Teriam que se programar para muito tempo depois, mas eu sentia que não podia mais esperar. A vontade de sair, de ver o mundo, de viver novas experiências, era urgente. Felizmente, eu tinha um dinheiro guardado da venda da casa antiga. Decidi que era hora de usá-lo para algo que realmente importava: minha recuperação e minha felicidade. Assim, fiz as malas e parti sozinho para minha primeira aventura. Escolhi as cataratas do Iguaçu como meu primeiro destino. Me lembro de ficar boquiaberto diante da magnitude daquelas quedas d'água. O barulho ensurdecedor, a névoa que subia e formava arco-íris, tudo aquilo era de tirar o fôlego. Fiquei horas observando, me sentindo pequeno e, ao mesmo tempo, parte de algo grandioso. Aproveitei a proximidade para visitar o Paraguai também. Confesso que fiquei um tanto desapontado com o que vi. As ruas eram sujas, o trânsito caótico, e havia uma sensação geral de desordem que me incomodou. No entanto, o que o país carecia em beleza compensava nos preços das mercadorias. Passei horas explorando as lojas e mercados lotados, fascinado com a variedade de produtos e os preços incrivelmente baixos. Encontrei eletrônicos, roupas, perfumes e uma infinidade de bugigangas que nem sabia que existiam. Acabei comprando muito mais do que planejava, voltando carregado de presentes para a família e várias coisinhas à toa para mim mesmo. Lembrei-me de como Margarida sempre brincava sobre meu gosto por tralhas, como ela carinhosamente chamava. A pensão onde fiquei foi uma agradável surpresa. Apesar do aspecto exterior um tanto desgastado, por dentro era extremamente confortável. O quarto era espaçoso, limpo e bem equipado, com uma cama macia que me fez dormir como não dormia há anos. A senhora que administrava o local, Dona Eugênia, era uma paraguaia de origem italiana que me tratou como se eu fosse da família, sempre preocupada se eu estava comendo bem e se precisava de algo. Foi lá na pensão que me dei conta de algo importante. Ao olhar meu celular, percebi que estava cheio de ligações não atendidas. Eu não tinha o hábito de usar o aparelho, na verdade, mal lembrava que o tinha. Meus filhos haviam me dado o celular assim que saí do hospital. Eles insistiram que eu não podia ficar sem, especialmente depois do que tinha acontecido. Mas eu, teimoso como sempre, mal havia tocado no aparelho desde então. Quando retornei dessa primeira viagem, estava exausto, mas com uma sensação de realização que não sentia há muito tempo. Ao chegar em casa, fui recebido por meus filhos e netos, todos ansiosos para ouvir sobre minhas aventuras. Distribuí os presentes que havia comprado, me sentindo como um Papai Noel fora de época. Foi então que Carlos me deu uma bronca, porque não atendi as ligações na hora que ele me ligou. Meus filhos trocaram olhares e começaram a me explicar como era importante que eu mantivesse o celular comigo e ligado, especialmente durante as viagens. No início, confesso que fiquei um pouco irritado com tanta insistência. Essas coisas são complicadas demais para mim, argumentei. Mas eles não desistiram. Nos dias que se seguiram, se revezaram para me ensinar a usar o aparelho corretamente. Carlos me mostrou como fazer chamadas e enviar mensagens. Kátia me ensinou a usar o GPS e aplicativos de viagem. Até meu neto, Pedro, de 12 anos, teve paciência para me mostrar como tirar e compartilhar fotos. Hoje em dia os bebês já nascem com o smartphone nas mãos, dizia Pedro rindo. No começo foi frustrante. Meus dedos pareciam grandes demais para aquela tela, e eu constantemente apertava o botão errado. Mas aos poucos, fui pegando o jeito. A primeira vez que consegui fazer uma videochamada com minha bisneta, que mora em outro estado,
senti uma emoção que não esperava. Ver seu rostinho sorridente na tela, poder conversar com ela como se estivéssemos no mesmo cômodo, foi uma experiência incrível. Nas semanas seguintes, comecei a planejar minha próxima viagem. Essa nova fase da minha vida trouxe um propósito que eu não esperava encontrar. Não era mais apenas sobre fugir da solidão ou honrar a memória de Margarida. Era sobre redescobrir a mim mesmo, sobre encontrar alegria e significado em compartilhar conhecimento e experiências. Claro, ainda havia dias difíceis, momentos em que a saudade de Margarida apertava, ou em que me pegava olhando para gatos na rua com um misto de afeto e medo. Mas agora eu tinha ferramentas para lidar com esses sentimentos. Tinha minhas viagens para planejar, minhas histórias para contar, minha família para amar. Percebi que a vida, assim como a história, é feita de capítulos. Alguns são dolorosos, outros são alegres, mas todos são importantes. O capítulo dos gatos, por mais traumático que tenha sido, me levou a este novo capítulo de descobertas e conexões. Hoje, enquanto preparo as malas para minha próxima aventura, sinto uma gratidão imensa. Gratidão pela segunda chance que Deus me deu, pela paciência e amor da minha família e pela oportunidade de continuar aprendendo e crescendo, mesmo nesta fase da terceira idade. Margarida sempre dizia que eu tinha muito para ensinar ao mundo. Bom, minha querida, se você me acompanhou até aqui, nessa jornada de altos e baixos, eu é que agradeço de coração. Contar essa história não é fácil, mas é um alívio poder compartilhar e saber que alguém está ouvindo. Sua companhia me deixa muito feliz. Antes de encerrar, gostaria de compartilhar 2 novidades do nosso canal. A primeira é um livrinho que preparamos com muito carinho, que se chama 100 Chás das Avós para Diversos Males. Vocês sabem como nós, da velha guarda, preferimos soluções naturais antes de recorrer aos remédios de farmácia, não é mesmo? Este livro reúne uma coleção de receitas tradicionais que nossas avós e bisavós utilizavam para diversos problemas de saúde. São conhecimentos preciosos passados de geração em geração. Se você tiver interesse em conferir, o link está disponível no primeiro comentário deste vídeo. A outra novidade é que abrimos um novo canal. Lá, nós, os avós, compartilhamos nossas experiências de vida para casais. Damos conselhos para os mais jovens, pessoas que se aventuram em relacionamentos. É um conteúdo bem valioso, sabe? A gente que já viveu tanto tem muita coisa para ensinar. Já já vai aparecer um vídeo aqui na tela que, se você clicar, vai te levar direto para esse canal novo. Se você se interessar, dá uma passadinha lá. E quando chegar, deixa um comentário dizendo que veio através do canal Reflexões dos Avós, tá bom? Vou ficar esperando você lá. Bom, é isso, minha filha. Fique com Deus, você e sua família. E lembre-se, nunca é tarde para recomeçar e viver novas aventuras.